Fala galera, Bruno ele aqui com mais um vídeo de introdução ao Modern, e hoje vamos falar sobre o Amulet Titan. Mas antes disso, eu vou só esclarecer uma pequena dúvida sobre o nosso sorteio da box de Mystery Booster. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria esclarecer uma dúvida que o pessoal tem perguntado. Pô, Orelha, eu só posso marcar canais que fazem conteúdo para o YouTube? Não, você só precisa marcar um canal que esteja aqui no YouTube. Para saber o link do seu canal, você clica no seu avatar, vai para o seu canal aqui, e ele vai te dar um link direto para o seu canal. É só dar Ctrl C e ir lá no vídeo do sorteio, que eu vou deixar aqui no cards, para você ir deixar no link, o link aqui na descrição, e mandar bala, certo? Então, entre no site do nosso patrocinador Card Store e usem também o nosso cupom de desconto #BEAR5. Então, vamos pro vídeo. Vamos lá. O Amulet Titan é um deck que acredito que foi popularizado pelo Matthias Hunt com um artigo que ele fez em 2013, né, ou 2012, dizendo qual que era o menor turno possível de se fazer Primeval Titan no Modern. E a ideia dele, né, ou de outra pessoa, né, que era utilizar o Amuleto do Vigor em conjunto das péssimas, né, entre todas as raças possíveis, Bounce Lands de Dissension, para transformá-las em Double Lands, né, em Sol Lands que nós não temos muitas no Modern. Qual que é a ideia disso? Né? Nós fazemos Amuleto do Vigor, que é um artefato que toda vez que uma permanente entra em jogo virado sob seu controle, você desvira, né? Cria um trigger, não é um efeito de substituição. E você faz uma das diversas Bounce Lands que o deck tem para gerar mana a mais, já que elas entram em jogo virada e quando elas entram em campo, você tem que voltar uma lente que você controla para sua mão. Então você não pode fazer ela como seu primeiro terreno, já que ela teria que voltar ela mesma. Porém, com o amuleto em campo, ela vai entrar virada e vai ter o trigger de voltar para a mão e o trigger de desvirar. Você estaca os triggers da maneira que for melhor para você, que no caso é desvirar antes de voltar, e gera 2 manas. Ele vai gerar 2 manas só naquele momento, porém, né, com diversos ramps que o deck tem, você tem como tirar proveito disso, e em algumas versões do deck era possível combar já no turno 1, graças a outras acelerações que nós não temos aqui. Nós utilizamos 31 terrenos, entre eles 14 de pura utilidade, sem contar os terrenos aqui, né, as Double Lands, que também são de certa utilidade, mas eles são mais ramps, né, onde usamos esses 10 ramps, né, 10 não, né, 12 ramps, para conseguir tirar proveito disso tudo. Quais são esses ramps? Sakura Tribe Scout, não é a Sakura Tribe Elder, é da mesma tribo. Ela é uma mana verde, 1/1, você vira ela, põe uma land da sua mão em jogo. Né? Ela não diz que o terreno entra virado necessariamente, o terreno entra da maneira que deveria entrar. Se for uma Bounce Land, vai entrar virada. Então ela sozinha já é uma maneira de acelerar, porque turno 1 floresta Sakura, no segundo turno você pode baixar uma Bounce Land sem perder o Land Drop. Então você, né, fica igual nas manas ali, e ela também consegue te ajudar quando você chega na curva 5 para fazer sexta land e castar um titãzão. Mas a parte roubada dela é que quando você tem um amuleto, você consegue abusar das Bounce Lands, porque elas voltam algum terreno para sua mão, elas não dão alvo, e elas podem se voltar. Então, vamos dizer que você tem um land drop do turno para fazer, faz o Simic Growth Chamber, gera 2 manas, volta para sua mão. Ativa a Sakura, faz o Growth Chamber, gera 2 manas, isso claro com o amuleto em campo, mas você gerou 4 manas com um terreno só. Isso já no segundo turno dá para fazer muita coisa roubada. Temos a recém-adicionada ao deck Dryad. 3 manas, 2/4, você pode baixar um terreno adicional em cada turno seu. Então, por si só, já é um ramp. Também da mesma maneira que a Sakura, você pode equilibrar os seus terrenos que entram virados, né, e voltam terrenos para a mão. Mas também com o amuleto fica mais roubado. Né? Também tem uma pequena interaçãozinha que vamos falar daqui a pouco. Ela também dá aos seus terrenos todos os tipos básicos em adição aos seus outros tipos. Então, ela arruma suas cores de mana, né, principalmente em resposta a uma Dumping Sphere,
que é um terreno, é um hate bem comum para esse deck, e ela funciona muito bem com o Valakut. Azusa, que era o predecessor da Drid, né? O deck jogava com 4 Azusas antes. 3 manas, 1/2, só que ela é lendária. Você pode baixar 2 terrenos adicionais em cada um dos seus turnos. Aqui a Drid ela tem múltiplos papéis, né? Além de bloquear bem e atacar relativamente bem. A Azusa ela é só um ramp, né? E é bem importante lembrar que você não pode baixar terrenos adicionais se a sua fonte de terreno adicional não tiver mais em campo. No caso, quando for uma criatura, se a Dred morrer antes de você baixar o terreno adicional, você não vai poder baixá-lo, né? Da mesma maneira que a Azusa. Então, a dica é, quando puder, né? Se você tiver múltiplos terrenos na mão para baixar, baixe primeiro os terrenos que não geram triggers, né? Castelo Garenbrig, Tolaria West, Floresta, Gemstone Mine, porque aí o oponente não vai poder responder e ele não vai poder matar sua criatura antes de você poder baixar todos os terrenos adicionais. Caso contrário, né, se você fizer Azusa, não baixou nenhum terreno ainda, e baixa uma Simic Growth Chamber, o trigger vai para pilha, o oponente pode dar um raio na Azusa e você vai perder os terrenos, os efeitos adicionais de terreno, já que a regra disso mudou lá em 2012. E também tem um Urinho, né? Já é bem comum decks UG usarem Uro, não são todas as listas de amuleto que usam, até porque esse deck não é muito bom em colocar cartas no cemitério, né? Voltar um Uro já é difícil, voltar 2 é quase impossível, mas ele serve como Explore, dá vidinha, e se ele volta para a mesa, né, o jogo melhora bastante. Então, além disso, temos o Explore, que eu também considero ele como um certo business, porque ele dá um draw. Ele deixa baixar um terreno adicional, então ele funciona tanto para o plano de Ultra Ramp como o plano normal, né, de fazer terrenos convencionais. Então aqui nós temos 2 Fatlands, né? Pode ser quaisquer uma que sejam verdes, desde que elas sejam diferentes, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Uma Mystery Forest, um Urzal. Aí essa Fat busca qualquer um desses 5 terrenos, uma Breeding Pool, já que o deck tem um splashzinho para azul, né? Você usa Fat, não tem por que você não usar essa Breeding Pool. Tem uma trick interessante também que com o amuleto na mesa, se você estourar Fat para choque virada, o amuleto vai desvirar a choque gratuitamente, né? Você não vai precisar pagar a vida para desvirá-la, né? Não acontece muitas vezes, mas né, gratuito. 2 florestas normais, 2 florestas nevadas, também para o Field of the Dead. Essas são os terrenos tutoráveis pelas FATs. Para ajudar você a fazer mais mana, né, ou tanto quantidade ou de outras cores, temos o Crumbling Vestige, que ele entra em jogo virado. Quando ele entra em campo, você gera uma mana de qualquer cor e ele gera uma mana incolor. Então, assim, ele é uma maneira de você, turno 1, conseguir fazer spells verdes, né, Steerings e Sakura Tribe Scout. Também, né, no próximo turno ele gera uma mana genérica. Porém, quando você tem um amuleto, ele vai contar como uma Bounce Land que não volta para sua mão, já que ele vai entrar em jogo virado, só que ele vai desvirar pelo amuleto e ele vai gerar uma mana a mais. Então, ele tem o potencial de gerar 2 manas com o amuleto. É um fixer bem legal também, porque se você tiver Bounce Lands e vestígios, né, com terrenos extras para gerar, mesmo que você não tenha o amuleto, é possível gerar múltiplos terrenos coloridos para os efeitos necessários do deck, principalmente azul, né, que ajuda a fazer o Uro ou a fazer a Tolaria West. E aqui temos diversas Bounce Lands para diversos efeitos, né? A Golgari Rot Farm não tem mais pacto preto no deck, como já existiu um dia, mas né, nós temos explosivos fabricados no side, então ter acesso a uma cura a mais, né, por mais que existam outras lentes que gerem preto do deck, é uma Bounce Land, né, ela gera 2, então a parte verde, a principal, ela pode gerar a 5ª mana se precisar. A Boros Garrison, ela tá aqui principalmente para ativar Slayer Stronghold. Opa. E né, ela gera o vermelho e o branco necessário já para fazer isso. A Gruul Turf, ela gera verde e o vermelho necessário para ativar a Stronghold, da mesma maneira que o Santuário Selesnya, ele gera o branco necessário para ativar o Stronghold. Então, você tem algumas combinações diferentes que você pode fazer para ativar
a Stronghold, mesmo que você já tenha ido uma Boros Garrison embora, que isso é uma coisa que acontece nesse deck. Uma vez que algum terreno específico já esteja na sua mão, você não vai conseguir buscá-lo com o Titã, desvirá-lo e ativá-lo, né? Por exemplo, se você precisar da Boros Garrison e não puder fazê-la esse turno de pé, né? Você tem alguns substitutos, né, não ideais, mas eles ajudam. E 4 Simic Growth Chamber, porque o deck ele é uma base UG, então você tem o Double Green, Double Blue mais facilitado por ele. Então a Growth Chamber é a carta principal. Se tiver uma Alpine Moon do outro lado da mesa, ele vai nomear ou algum desses desses 3 terrenos principais aqui, né? O Field of the Dead, Valakut ou Castle Brink, mas como você tem muitas Growth Chambers, é possível também nomeá-las. E aí aqui os terrenos de real utilidade. O Bojuka Bog contra decks de cemitério é interessante também porque o Bojuka, como ele tem um efeito de ETB, você não só ganha esse efeito com o Titã, como se você tiver ele na sua mão, né, tanto que você buscou com o Titã e pôs na sua mão de volta como uma Bounce Land, ou né, simplesmente está na sua mão, você pode usar a Sakura Tribe Scout para ativá-lo em velocidade instantânea, né, para contornar algum efeito do Dread ou algum efeito de Santuário Místico ou Snapcaster. Isso é uma jogada bem comum, principalmente quando o seu oponente não sabe que tem um Bojuka na sua mão. 2 Cavernas das Almas. O deck praticamente só mata de Titã, né? É muito mais fácil matar com o Titã. Então você precisa de uma maneira de forçá-lo. E também porque se você faz um Titã contra um deck de Path to Exile, por exemplo, você pode buscar uma Caverna e uma Tolaria West. E no próximo turno fazer um Titã incounterável, caso o que já esteja na mesa morra ou garantir que mais Titãs entrarão em campo. Ele também pode fazer essas outras criaturas, já que a Dríade também comba com o Valakut. Então você, mesmo que não tenha o Titã, mas se tiver um Valakut ou uma maneira de tutorá-lo, a Dríade incounterável é bem relevante. Os tipos de criatura não tem overlap, né, praticamente nenhum. O Uru e o Titã são gigantes, mas a Azusa tem um tipo diferente da Dríade e da Sakura, então infelizmente nesse ponto, diferente de outros decks de caverna, você não vai ter aquela ultra vantagem. Uma Radiante Fountain, né, entra de pé, ganha 2 de vida, muito bom. Você consegue ficar copiando ela com Vesuva e voltando para a mão contra as partidas mais rápidas, é muito relevante. Um Ghost Quarter contra outros decks de terreno, Tron, Valakut, ou até mesmo contra Field of Ruin do adversário, caso você saiba que vai precisar ativar um Valakut ou algo assim, você pode buscar um Ghost Quarter. Né? O Ghost Quarter também serve para pifar comando críptico, caso o oponente faça comando críptico tap, bounce no Santuário Místico, se você der o Ghost Quarter, ele vai pifar. E aqui temos o terreno que dá haste, Slayer Stronghold. Ele gera uma mana incolor, paga 2 manas, né, uma branca e uma vermelha. A criatura alvo ganha mais 2, mais 0, ganha vigilância e haste até o fim do turno. Então, no mundo maravilhoso, você vai fazer um amuleto do vigor, vai ter ele na mesa, vai fazer um Titã, o Titã vai resolver, você vai pegar o Slayer Stronghold e uma Boros Garrison. Os dois vão desvirar, você vai estacar a habilidade, né, de voltar uma land só depois disso resolver. Aí o Stronghold vai dar a haste pro Titã e aí você vai ter mais um trigger do Titã. Lembrando que, como eu disse, o amuleto ele gera um trigger, não é feito de substituição. Então, se você tiver 2 amuletos, cada terreno seu que entrar virado, né, ou permanente, vai desvirar mais de uma vez. Então, em algumas situações onde você consegue fazer múltiplos titãs, né, você consegue dar haste para múltiplos titãs de uma vez, né, já que o Slayer Stronghold vai ter 2 triggers de desvirar, você ordena ele certinho na pilha para você poder desvirar. Antes de resolver o outro, você ativa, aí ele desvira de novo e ativa de novo. Isso é bem importante para quando você precisa matar o oponente num turno só. Uma Vesuva, né, o terreno Coringa, a Vesuva pode entrar em campo como Vesuva, que ela entra de pé, mas não faz absolutamente nada, então isso só serve se o oponente tiver um Urborg, ou se você tiver uma Dríade em campo, né, para ela poder gerar mana já de pé no turno que ela entra, ou
ela pode entrar em campo como uma cópia de qualquer terreno em jogo, só que ela entra virada, né? Que nesse deck não é um drawback tão grande. Isso é bom porque, como eu disse, se você tiver uma Boros Garrison ou um Slayer Stronghold já na mesa, a Vesuva pode servir como a segunda cópia para te dar o haste pro Titã, né? Para gerar mana que você precisar, caverna, etc. Para fazer isso, né? Também pode copiar terrenos dos oponentes, né? Eu perdi recentemente porque eu fiz um Valakut e meu oponente copiou meu Valakut com a Vesuva dele. Só que a Vesuva, ela é um efeito de clone, né? Como muitas cartas do Magic. E os clones, eles só copiam o que estavam em campo antes deles entrarem. Bem, isso é meio óbvio, porém, quando você faz mais de um terreno entrar em jogo, no caso com o Titã Verde, você não pode copiar o exato terreno que entrou em campo junto com a Vesuva, né? Então, se você fizer Vesuva e Valakut no mesmo Titã, a Vesuva não pode copiar esse Valakut. Né? Isso é bem importante saber para efeitos de Field of the Dead, Valakut, né, e outras coisas assim. Então, a Vesuva só copia o que estava em campo antes dela. E uma das kill conditions principais, né, Field of the Dead, né, vamos falar muito dele aqui, entra em jogo virado, gera uma mana incolor e toda vez que entra um terreno sob seu controle, se você tem 7 ou mais terrenos de nomes diferentes, você gera um zumbi 2/2, né? Então dá para ver aqui que de 31 terrenos nós não temos muitos que são múltiplos, né? Até as florestas, nós temos 4 florestas, mas 2 têm nomes diferentes. Então o Field of the Dead é bem fácil de resolver essa cláusula de 7 terrenos, mas é importante lembrar duas coisas, né? O primeiro é que a Bounce Land, mesmo que ela conte como mana normal, ela vai te atrasar um pouco no field, já que se você fizer um Titã pegando um monte de Bounce Land e tiver field na mesa, desde que se você tiver 6 terrenos só, não vai dar para chegar na curva do field. Mas a parte boa é que a Bounce ela consegue resetar o seu field count, né? Porque se você tiver 2 florestas iguais, por exemplo, você faz uma Bounce e volta uma das florestas iguais para ter um terreno diferente. E isso é um deck que é uma coisa que quase nenhum deck consegue fazer. O Valakut também é uma outra kill condition que só funciona com a Dríade, não temos montanhas no deck. Mas uma vez que você tem Dríade em campo, todos os seus terrenos vão contar com todos os tipos. E aí o Valakut vai trigar toda vez que você tiver 6 ou mais terrenos e entrar um terreno em campo. Né? Então é bem comum, se você tiver 7 manas para fazer um Titã, você faz um Titã com a Dríade em campo, aí você pode pegar o Slayer, Stronghold e o Valakut, né, ou qualquer outro terreno, né, desde que você tenha um desses dois na mesa, e sobrando uma mana branca, que você pode ter através do Vestígio, da Gemstone Mine, dessas duas lentes brancas aqui, né, ou até mesmo da própria Dríade gerando mana, com os terrenos quaisquer, você já dá haste pro Titã. O Titã vai... No primeiro trigger ele já vai dar 6 de dano. No segundo trigger você vai poder pegar uma Vesuva e outro terreno qualquer. Né? Por exemplo, se tiver um amuleto, você vai pegar uma Fetch. Vai dar mais 12 de dano, você estoura Fetch e dá mais 6 de dano, o oponente morre. Então, essa é uma combo kill bem legal, já que antes o deck perdia para ponte traiçoeira, né? Se o oponente fizesse ponte traiçoeira e ficasse com pouca carta na mão, era muito difícil de ganhar o jogo. Temos a Tolaria West, que é um terreno que entra em jogo virado, gera uma mana azul, e você pode, como feitiço, pagar 3 manas, descartar ela e buscar por uma carta de custo 0 e pôr na sua mão. Então nós temos 31 cartas de custo 0, que são os terrenos, e também nós temos os 5 pactos, que contam como custo 0, né? Porque se você olhar aqui no canto direito, ele custa 0. Mesmo que se ele não tivesse custo de mana, né, como Ancestral Vision, você também conta como 0, então o Tolaria West pode buscar essas cartas. Então você tem um terreno que não só busca o terreno que te falta para combar, como também busca uma proteção e um tutor. E por último, os castelos Garenbrig, que são o que fazem você jogar com essa grande quantidade de florestas e fets, né? As listas antigas não jogavam com Shockland nem Fatland, porque não tinha necessidade, né? Você simplesmente jogava com florestas e outros terrenos de utilidade. Agora, você precisa ter florestas para o castelo entrar virado.
ele gera uma mana verde, ou você pode pagar 4 manas, virar ele e gerar 6 manas apenas para castar criaturas. E bem, o que custa 6 manas? Um titã. Né? Então, é isso aí, os 31 terrenos do baralho. Né, já falamos muito sobre o titã, quando entra em jogo você pode buscar 2 terrenos quaisquer, né? Podem ser iguais, diferentes, e pôr em jogo virados, que o amuleto desvira. E quando ele ataca, ele também tem esse mesmo trigger, e ele tem trample. Então, quando ele toma Slayer Stronghold, ele fica 8/6 vigilância, haste e trample. Ou, né, até mesmo 10 se você ativar o Slayer Stronghold 2 vezes no mesmo titã. Então nós temos os 4 pactos que buscam, são uma instância de custo 0. Se você, quando você joga ele, quando ele resolve, ele precisa resolver, não é só de castá-lo, né? Se você jogar um pacto e o oponente anular, você não precisa pagar, mas se ele resolver na sua próxima pick você tem que pagar 4 manas, senão você perde o jogo. Né? Então você não pode dar pacto turno 1 para Sakura Tribe Scout, senão você perde o jogo. E o efeito dele é que você pode buscar uma criatura verde no seu deck, revelar por na sua mão e embaralhar o deck. Então, temos aqui essas 10 criaturas verdes, que podem ser tutoráveis, né? A parte boa de usar um muro só é que ele não é tão necessário assim, mas no late game ele vem para sua mão. E você tem pseudo 10 titãs com Tolaria West. Né? E um Pacto da Negação, que também tem a cláusula de pagar mana, no caso da dele é 5. E Anula a Mágica Alvo também é um jeito legal que você tem de se proteger, né? Tanto proteger o seu titã, como fazer o seu titã e dar um pacto no próximo turno. O Ancient Stirrings é uma carta que perdeu muito espaço com Once Upon a Time, mas né, depois Once Upon a Time foi banido. Ela é uma mana verde, olha 5 cartas do topo do seu Grimório, revela uma carta incolor entre elas, põe na sua mão e o resto no fundo, em qualquer ordem. Lembrando que apesar dessas cartas terem custo 0, está escrito na carta que elas são verdes, né? No caso, se você olhar a bolinha verde aqui do lado de Instant, simboliza que ela é verde, mas a carta original de Visão do Futuro está escrito, né? Essa carta é verde. Então você não pode buscar isso aqui com Ancient Stirrings. Porém, nós temos 31 terrenos para buscar com Stirrings, 4 amuletos do vigor, e 3 carnes. Bem, por que tem carne aqui? Porque é uma carta que é possível fazer já no segundo turno, né, com toda essa brincadeira de amuletos, lentes extras, e ele consegue ganhar o jogo de outra maneira. Né? Antigamente nós tínhamos Treliça, mas a Treliça foi banida graças ao Queranos. O que o Carne faz? Ele é 4 manas, entra com 5 de lealdade. Ele tem uma habilidade passiva que os artefatos dos seus oponentes não podem ativar habilidades, nem habilidade de mana. Né? Então ele trava equipamentos, ele trava explosivos fabricados, ele trava Ether Vial. Né? E ele também travava lentes do Affinity. O +1 dele, até o seu próximo turno, até um artefato alvo, vira uma criatura com poder resistência igual ao seu custo de mana. Né? Um artefato que já não era uma criatura. Então, ele serve basicamente para você conseguir bater com seus artefatos. Né? Ele tem mais uma trickzinha que vamos falar quando falar do side. Mas a parte boa dele é o -2, quando você pode buscar um artefato do seu side ou do exílio. Né? Então, se o seu amuleto for destruído e depois você dá Bojuka Bog em você mesmo, o amuleto estará no exílio e você pode pegar com carne. E revela essa carta e põe na sua mão. O que nós temos de tutores com carne? Nós temos explosivos fabricados, que é o motivo de jogarmos com Golgari Rot Farm, por exemplo. Né? É uma maneira de ter a quarta ou quinta cor mais fácil. Que o explosivos ele tem Sunburst, ele já entra com um marcador em campo para cada cor que você pagou. Então mesmo se você pagar 3 manas azuis, o custo convertido dele na pilha vai ser 3, mas ele vai entrar com um marcador só. E se você pagar uma mana de cada cor, ele vai entrar com 5 marcadores, por exemplo. Né? Você pagar 2, sacrifica ele, não precisa virar, e destrói todas as permanentes não terrenos de custo convertido exatamente igual ao número de marcadores nele. Então é muito legal porque você consegue destruir até um custo 5 graças a esses terrenos que geram mana que não são das duas, né, eu diria até 3 cores principais do deck. Mas explosivos para mais que 4 é difícil, mas tá aí, né? Dá para matar o Reality Smasher, Teferon, Batterskull. É muito bom.
O Alquim Balista, né, entra com metade que você pagou de X, ela entra com aquela quantidade de marcadores mais um, paga 4, coloca o marcador nela, tira o marcador, dá 1 de dano em qualquer alvo. Então é uma das maneiras de finalizar a partida, esse deck consegue gerar 12 manas, né, com uma certa facilidade até, né, no late game. Então a balista ela tá aí para finalizar criaturas, matar jogadores e é uma interação. Se você olhar, não tem hard removal no main deck, né? Tá, eu tô com medo do meu oponente fazer uma Devoted Druid no late game. Tudo bem. Temos o Alquim Balista, né? O Alquim Balista é uma ameaça por si só. Algumas listas jogam com ela no main deck, porque você pode tutorá-la, mas, né, graças ao pack de carne, talvez não seja tão necessário. Uma Pit Needle, que entre jogo escolhe uma carta, e habilidades ativadas que não sejam de mana daquela carta não podem ser ativadas. Lembrando que esse efeito é simétrico. Então, se você nomear Carnage the Great Creator, você vai travar o seu também, não é só do oponente. Mas é muito bom porque você pode travar diversas coisas do oponente já no G1, graças ao Carne. Muito bom, né? Você pode travar Ghost Quarter Field of Ruin, que são hates de terreno bem comuns, isso tem habilidade ativada. E você também pode travar Planeswalkers. O Liquid Metal Coating, 2 manas para fazer, vira a permanente alvo se torna um artefato em adição aos seus outros tipos. É uma carta que é horrível por si só, porém o Carne trava habilidades ativadas de artefato, então se você transformar uma permanente do oponente em artefato, enquanto o Carne estiver em campo, ela não vai poder ativar habilidades, né? Ela vai poder atacar se for uma criatura, mas se for um Planeswalker não pode ativar habilidades. E se você transformar o Liquid Metal Coating, ou transformar um terreno com o Liquid Metal Coating em artefato, ele não pode gerar mana. Se você subir o Carne nesse terreno, o terreno vai ser uma criatura artefato 0/0. Por State Based, ele vai morrer. Então é uma maneira de você destruir terrenos, principalmente em Mirror de Big Mana. Ele tá aí mais para isso, mas também tem esse efeito legal. Ah, e eu esqueci de falar que o Carne, quando você transforma um equipamento em criatura artefato, ele deixa de equipar a criatura que ele estava equipado. Então se você transformar um Batterskull numa criatura 5/5, ela vai desequipar da ficha de Germe, o Germe vai morrer por ser 0/0 e depois ele não vai poder reequipar o Batterskull por causa da habilidade do Carne. Isso é bem bom. Um barcão, ele é 5 para fazer, você pode, ele é um 6/5, só que ele só vira criatura quando você dá Crew, né? Você vira criaturas de poder somado igual ou maior a 3, e aí ele vira uma criatura até o fim do turno, e ele tem voar. Quando ele ataca ou quando entra em campo, ele dá 3 de dano à criatura ou Planeswalker alvo que o oponente controla. Então também mais uma maneira de pressionar o oponente e transformar, né, suas várias criaturinhas em criaturonas. E, por último, no tutor do Carne, o Wurmcoil, que é uma criatura 6/6 Death Touch Lifelink. Quando ele morre, você cria 2 tokens de Vorm, uma com Death Touch e outra com Lifelink, ambas 3/3. Então, é uma criatura muito difícil de lidar se você tiver de Jund, por exemplo. Decks que não tem Path to Exile, o Wurmcoil dá muito problema. E, né, como eu disse, se você fizer um Carne turno 2, turno 3, aí já dá para fazer um Wurmcoil. É basicamente um Tron. Muito bom, não estou falando mal do amuleto. Mas é basicamente isso. O deck, não vou falar de todas as tricks que esse deck tem, porque senão esse vídeo teria 45 horas, mas ele tem algumas jogadas interessantes, né? Como, por exemplo, fazer um Titã para Tolaria Oeste e uma Bounce Land assim. Tendo o amuleto ou não, você vai ter acesso a uma Tolaria na sua mão. Se você vai conseguir transmutá-la nesse turno ou não, são outros 500. Mas é uma das maneiras que você tem de fazer um titã, tutorar mais titãs. Ou, como eu disse, você pode tutorar um pacto, caso não consiga fazer mais titãs, né? E aí, se você tiver 2 amuletos ou mais, você consegue fazer as Growth Chamber gerarem 2, 4, 6 ou 8. E aí, com efeitos de land extra, né? Você faz o primeiro titã, aí o titã vai buscar uma bounce e a Tolaria, e aí a Tolaria vai gerar, por exemplo, 3 manas com 3 amuletos na mesa, a Simic Growth Chamber vai gerar 6, e aí você vai conseguir gastar todas as Tolarias para buscar aquela quantidade que você tem de pactos e fazer titãs. Então, geralmente você consegue fazer 3. Você, no último titã, pega um Slayer Stronghold e uma Boros Garrison, você vai trigar 3 vezes, dá haste para os 3 e faz, né, um monte de ficha
e vai bater com todos os titãs 8, né? Já no segundo, terceiro ou de qualquer forma, você vai bater com 3 criaturas 8 de poder, vigilância, trample, haste, né? Então é uma jogada bem interessante que dá para fazer, além de todas as brincadeiras quando você só tem a Dríade, que você consegue fazer um Valakut, né? A Dríade, e aí você usa as Bounces Lands pra darem dano no oponente ou em qualquer alvo, voltar elas mesmas, né? Você pode fazer isso 2 vezes por turno e dar 6 de dano. Também funciona com Field of the Dead. Então, é basicamente isso. Vamos ver o que o deck tem no side. No side nós temos os 6 slots que nós já falamos. Geralmente não vale a pena subir eles contra ninguém, tá? Em alguns decks, como já falamos aqui no Eldratron, você pode subir, né? Principalmente quando tem mais de uma cópia da mesma carta, subir essas cartas em algumas matchups porque elas são mais baratas sendo feitas da mão do que do side. Mas aqui, como não é o plano principal do baralho, geralmente é melhor deixá-los no side. Temos mais um Field of the Dead para grindar partidas, né, contra decks com muitos descartes, counters para titãs. Você tem mais uma maneira incounterável de fazer só que condition, que é o field, e totalizando até 3 fields, né, porque você vai ter 2 fields naturais e uma Vesuva. É possível ter 3 fields ao mesmo tempo na mesa, né, claro que você teria que ter um total de 9 terrenos para fazer isso, mas é possível fazer 3 tokens por turno sem terreno extra. 2 Aether Gust, que você coloca, você faz o jogador controlador da mágica verde ou vermelha colocar a mágica no topo ou no fundo do Grimório, né? Ótimo para mirrors, né, de titãs para Mono Red Prowess. Então é uma interação bem barata, que o deck já usa azul naturalmente, né, uma das cores principais. 2 Dismember, que é o melhor removal na categoria, já que esse deck não tem facilidade em gerar branco, né, em gerar vermelho para Bolt, preto para Fatal Push, ou, né, Decay e Assassin's Trophy. Esse deck usa Dismember porque custa uma mana só. Existem versões que splasham para essas outras mágicas que eu falei, mas geralmente você vai ver Dismember. Um Biscuitin que destrói permanente alvo e o controlador gera uma ficha 3/3 do tipo besta, né? Pega qualquer coisa, pega Tron, pega Mirrors, pega Planeswalkers, né? Ponte traiçoeira. Um Reclamation Sage, que destrói o artefato ou encantamento alvo quando entra em jogo. Pelo mesmo propósito do Valakut, não é o melhor rate de todos, né? Mas como você tem 4 pactos que buscam criaturas verdes e as Tolaria Oeste que buscam os pactos, você tem virtualmente 7 Reclamation Sages no deck, né, quando você realmente precisa dele. Então é mais fácil você jogar com 7 cartas médias do que você jogar com uma carta muito boa que pode não vir. Uma Force of Vigor, né, que ela pode ser feita de graça no turno do seu oponente se você exilar uma outra carta verde da sua mão. E ela destrói 2 artefatos e ou encantamentos alvo, né, em qualquer combinação, né, de 2 artefatos, 2 encantamentos ou 1 em 1, ou, né, só um artefato ou só um encantamento. E é muito bom porque esse deck tem problemas muito sérios com Blood Moon. E aí você consegue lidar com isso mais facilmente através da Force, né? É um efeito gratuito. E também, como eu disse, né, quebra a ponte traiçoeira e pode atrasar muito o Mirror, matando a Dríade do oponente gratuitamente do nada. E um Balote Obstinado, também é uma carta bem comum no Valakut, 4 manas, 4/4, quando entra em jogo você ganha 4 de vida, e se uma spell ou habilidade que o oponente controla faz você descartar o Balote, então só por habilidade do oponente, não é só você descartar, né, você não pode dar um Faithless Ult e descartar o Balote por ele de graça, ele entra em jogo de graça, na mesa, em vez de ir pro seu cemitério. Então ele tá aqui contra decks de descarte, né, H-Rec, Jund, mas ele também serve contra os decks mais rápidos como Prowess, Burn, porque ele é tutorável pelos 1 milhão de efeitos de buscar criaturas verdes. Então, acaba sendo um pouquinho melhor também do que você jogar com cartas, né, que sejam melhores no life game, como Elder Storm, mas não são tutoráveis. Bem, é isso aí, espero que tenham gostado de mais uma Deck Tech. Com certeza, né, faltou falar algumas coisas do deck, ele é um deck muito complexo, ele é bem difícil de jogar. Hoje em dia ele tem algumas
mãos mais simples de se exemplificar, principalmente porque a Dríade é uma Azusa não lendária, que não morre tão simples, mas ele tem muito a se aprender para quem quer jogar com o deck. Ele tem infinitas versões, infinitos splashes, então é uma boa para quem quer aprender a jogar contra o relógio e com a pilha, porque esse deck utiliza muito isso. Então, lembre-se de participar do concurso para concorrer a uma box na faixa de Mystery Booster. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Deem like, se inscrevam e até a próxima, pessoal.